Olá, hoje a gente vai falar um pouco sobre contrato home office, tá? O contrato home office é aquele trabalho que acontece fora das dependências da empresa, com comunicação e informação que não constituem trabalho externo. Então, por exemplo, aquelas pessoas que trabalham com leitura de relógio, de energia, né? Em alguns estados isso é feito de forma digital, em outros são uma pessoa que vai lá em cada casa e faz a leitura. Essas pessoas são trabalho externo, não tem como ser home office. Home office eles estão lá no cantinho deles, fazendo todo o trabalho de casa. O contrato realizado entre empregador e empregado, nesses casos, tem que ficar muito claro as atividades que vão ser feitas, se vai ser por produtividade ou por horas de serviço, as responsabilidades de cada um, quem vai ficar responsável pelo computador, pela aquisição do computador. Vou usar o computador do empregado, ou a empresa vai dar quem fica responsável pelo custo de energia, internet, a empresa dá uma ajuda de custo, ou o empregado paga e depois é reembolsado. A manutenção do computador, quem fica responsável? Tudo isso tem que ser definido no contrato, tá? Tudo fique de forma mais clara para que não tenha problemas futuramente. O empregado que trabalha home office, ele tem basicamente os mesmos direitos de um empregado normal. Tem direito a férias, INSS, FGTS, tem direito a todos aqueles auxílios que são definidos em convenção coletiva, tem direito a parcelar as férias, tem direito a vale transporte, caso ele precise algum dia ir à empresa, que fique bem claro que não precisa ser a totalidade, não tem problema ele uma vez ou outra ter que ir à empresa, desde que a maioria do tempo ele faça um trabalho fora da dependência da empresa. Isso fica definido como um contrato home office. E também não quer dizer que precise ser na casa dele, pode ser num coworking ou um espaço que seja fora das dependências da empresa, entendeu? Mas ele vai ter direito a tudo isso. Uma coisa que normalmente em contrato é estipulado que ele não tem direito a horas extras, não tem direito, aqueles descontos por atraso não acontecem porque ele está trabalhando na casa dele, então não tem como se atrasar. Essa forma de controle, algumas empresas têm dificuldade porque querem aquela coisa tradicional que o funcionário cumpra horário, mas algumas adotam a prestação de serviço, então o serviço está feito, ok, não interessa se ele trabalhou 2 minutos ou 3 horas, mas também tem formas digitais, ferramentas digitais que permitem fazer esse controle de horário de trabalho. Então cabe muito à cultura da empresa, ao que ela quer, a mentalidade, e para dar certo depende também da mentalidade do empregado. Por quê? Porque muitas pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem focar e serem produtivas trabalhando em casa, tendo em vista que tem que ter uma disciplina, tem que ter um espaço para trabalho, um local em que não tenha perturbação da família, entre vários fatores. Vai depender de cada um. Cabe à empresa e o empregado conversarem e chegarem a um consenso quanto a isso. Assim, como tudo na vida, tem o ônus e o bônus. Então, quais as vantagens, tá? Para a empresa, a longo prazo, você reduz os custos. Por que a longo prazo? Porque inicialmente você vai ter que fazer um investimento para que esse funcionário consiga trabalhar em casa. Então, às vezes, dá uma cadeira e uma mesa que são ergonômicos, o computador tem que ver se vai ficar por conta do empregador ou do empregado, os custos com internet e luz na ponta da caneta sai muito mais em conta do que manter funcionário nas suas instalações. Então, esse é E fora assim, fora os funcionários, eles têm uma produtividade maior, porque eles podem dormir mais tarde, não tem deslocamento, a qualidade de vida deles aumenta e, logicamente, conseguem produzir melhor.
Claro que tem as desvantagens, porque quando você não tem aquele ambiente de trabalho, acaba sendo mais solitário. Mas tem formas de dar um contorno nisso, criar grupos ou fazer um dia que seja presencial, enfim, aí é usar a criatividade. Vamos dizer, a prevenção de acidentes de trabalho ou de lesões, a empresa continua responsável, como se ele fosse um funcionário que trabalha na sua empresa. Então, o que acontece? O empregador ele tem que instruir o empregado a adotar alguns procedimentos para que ele não venha a ter lesões, que ele cuide da sua saúde, faça exercícios, postura, alimentação, iluminação do local. Tudo isso ele tem que ser instruído e fazer o empregado assinar um termo de responsabilidade de que ele vai se comprometer a cumprir essas instruções, para que amanhã ou depois, para a própria saúde do empregado também, ele possa se manter sem nenhuma lesão, sem trazer um problema, né, digamos assim, para a empresa. Se hoje quisesse trocar o contrato de presencial para home office, de home office para presencial, ambas as partes, empregador e empregado, têm que estar de acordo e tem que ser feito um termo aditivo de contrato. Esse tempo de transição tem que ser no mínimo de 15 dias, para que possa começar a valer essa mudança, entendeu? Falhas de comunicação vão acontecer. Cabe ter um processo já identificado, já desenhado para esses casos. Elas acontecem no presencial, quanto mais à distância. Então, cabe ter um processo desenhado para que cada parte saiba como agir, o que fazer, para poder contornar toda a situação, ok?